pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O vídeo de hoje é a segunda aula do nosso curso, uma análise marxista da economia, da teoria à prática. Na última aula, né, a gente começou aquela discussão sobre o fundamento da luta de classes, né? A minha maior preocupação lá foi em delimitar, né, o que é a classe capitalista e o que é a classe trabalhadora. Algo que eu deveria ter falado lá, mas como eu não falei lá, eu falo agora, né? Por que é interessante a gente começar com essa delimitação, né, do que são as classes, né, para a gente avançar nesse debate? É, Vamos dividir primeiro agora em duas concepções, né, que analisam esses problemas, né, os problemas, né, da dinâmica capitalista. Né? Você tem aquelas concepções apologetas, né, seja por pessoas mal intencionadas, seja por ingenuidade mesmo, e concepções ali, principalmente dentro do campo marxista, né, que procuram defender a necessidade de superação do capitalismo, né? Esses dois campos, né, eles acabam tendo visões obviamente, diferentes, né, sobre o que são a luta de classes, né, e em muitos momentos os dois campos têm visões que eu acho que são equivocadas. Então, qual é o equívoco de cada um? Né? Vai ser interessante a gente avançar sobre isso. O pessoal ali, mais apologeta, né, eles têm uma visão de que é possível uma convivência harmônica e pacífica, né, entre trabalhadores e capitalistas, mesmo dentro da dinâmica capitalista, né? E isso é possível ou porque eles ignoram, né, o que são, o que de fato são as categorias econômicas, né, como eu falei na aula passada, mas principalmente porque eles ignoram os pontos de embates, né, que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E do outro lado também, né, é muito comum entre marxistas, né, algo que colocar o problema da seguinte forma, né, não, primado da luta de classes. E muitas vezes quando eles falam isso, é quase como se a luta de classes antecedesse a lógica do próprio capitalismo. Quanto que a luta de classes é consequência da lógica do capitalismo, né? Isso ao longo do vídeo eu acho que vai ficando mais claro, né? Como que é necessariamente o desenvolvimento da lógica capitalista que vai colocar essas duas classes em situações de choque. Então o objetivo desse vídeo aqui vai ser justamente mostrar, né, esses desdobramentos lógicos, né, que vão colocar essas duas classes em posições de embate, né, e inclusive mais para o final do vídeo trazendo exemplos contemporâneos, né, que são muito interessantes para a gente ver como é que isso está funcionando, né. Mas no final do último vídeo, né, justamente que vai permitir a gente avançar nesse debate, né, eu coloquei a questão: o crescimento do PIB é benéfico tanto para capitalistas quanto para a classe trabalhadora? Porque veja, aquele primeiro grupo apologeta vai olhar para isso aqui e falar: obviamente o crescimento do PIB é bom para todo mundo. E aquela análise mais maniqueísta fala: não, o PIB é uma métrica do capitalista e, portanto, só interessa para os capitalistas, né? Isso é verdade? Pensando no curto prazo, né? Eu vou discutir essa questão. Meu argumento aqui eu vou voltar a essa questão de alguns pontos de vista diferentes, né? Primeiro pensando aqui de uma forma mais geral, mas no curto prazo, né? Para ampliar a escala da produção, então para produzir mais, é necessário gerar novos postos de trabalho. Isso aqui é verdade até certo ponto, mas no curto prazo, isso aqui é muito difícil fugir dessa afirmação aqui, que para ampliar a escala da produção a gente precisa de gerar novos postos de trabalho. Só que pense, pô, aumentamos o número de postos de trabalho, então a gente está empregando mais gente. Consequentemente, a gente está diminuindo, né, exército industrial de reservas, está diminuindo os níveis de desemprego, né? A consequência disso uma que vai sendo gerada uma pressão positiva, né, para aumentar o nível salarial, né? Então aqui a gente já começa a ver um problema, né, um ponto de embate. Como eu coloquei ali, problema 1, né, ampliação pura e simples de postos de trabalho não costuma redundar em ampliação da produtividade. Uma coisa é ampliar a escala da produção, quanto que eu estou produzindo. Antes eu produzia 10 celulares. No segundo momento eu estou produzindo 20 celulares. Aumentei a escala da produção.
Outra métrica é você aumentar a produtividade. Você pode produzir, no final do período 2, você poderia ter produzido os mesmos 10 celulares do que o período 1, mas sendo muito mais produtivo. Precisando empregar menos gente, precisando de menos recursos, de menos matéria-prima, né? Então, no curto prazo, né, ampliação do PIB é consequência de ampliar a escala da produção, né? E é justamente isso que a ampliação de postos de trabalho te permite, mas permite muito pouco, a gente vai discutir isso logo na sequência, ampliação da produtividade. Então, vamos ver como que o problema começa a ganhar contornos, né? A gente está vendo a economia numa fase expansiva, né? A gente quer produzir mais, para isso a gente vai ter que empregar mais força de trabalho. Mais força de trabalho gera maior produção, gera um aumento da massa de lucro, mas ao mesmo tempo começa a gerar um aumento da massa salarial. Aos poucos, essa ascensão dos salários, né? Como que ela não está vindo paralelamente com o aumento da produtividade, culmina gradativamente numa pressão negativa sobre a taxa de lucro. Então, no longo prazo, no médio e no longo prazo, a expansão no PIB culmina na eclosão de embates entre capitalistas e a classe trabalhadora. Os capitalistas, aos poucos, começam a tentar frear esse aumento no aumento salarial, enquanto que a classe trabalhadora quer mais e mais aumento salarial que às custas da lucratividade dos capitalistas. Sei que nesse primeiro ponto algumas coisas devem ter ficado claras, mas outras ficaram confusas, né? Por que que aumentar emprego de trabalhadores não aumenta só a escala da produção, não aumenta a produtividade? A gente vai avançar nisso na sequência, né? Então vamos pensar aqui, só para melhorar o argumento, né? Vamos entrar na cabeça dos capitalistas, né? Nosso objetivo é a maior acumulação de capital. O que é acumulação de capital, né? É acumular a acumulação de capital gerada por meio da massa de lucro. Massa de lucro está muito ligado à escala da produção. Se eu produzo mais, vendo mais, eu vou ter maior massa de lucro. Massa de lucro, estou falando a unidade por exemplo, 100 milhões de reais. Isso é massa de lucro. Taxa de lucro é essa relação entre a massa de lucro e quanto foi investido. Então, se eu estou investindo mais e estou tendo o mesmo lucro que eu tenho, a mesma massa de lucro que eu tinha antes, a minha taxa de lucro está diminuindo. Então, mas vamos pensar aqui nesse momento só para ampliar a massa de lucro, né? Porque a gente ainda está pensando mais ou menos no curto prazo, né? Para ampliar a massa de lucro, a gente precisa ampliar a produção. Para ampliar a produção, a gente precisa investir, né? Como eu falei, investir mais em fatores de produção, capital e trabalho, maquinaria, matérias-primas e trabalho. Aí volto para aquela questão, né? Tanto faz investir em maquinaria ou força de trabalho, porque a gente já viu, comecei a mostrar que há alguns problemas em investir em ampliar só o emprego de força de trabalho, né? Então, aquilo que parecia óbvio, eu escuto isso com alguma frequência. Não, para os capitalistas tanto faz investir em maquinaria e força de trabalho. Num primeiro momento, sim. O que eles estão preocupados é com a escala da produção, em gerar maior massa de lucro, então tanto faz. Ou em alguns momentos até, como a gente vai ver, né, no longo prazo não é tanto faz, mas às vezes no curto prazo a dinâmica é até diferente. Mas vamos agora começar a entender, né, os problemas, né, por que não é tanto faz a resposta. O lucro de um empreendimento individual, né, ele se deve à sua capacidade de produzir grandes quantidades com baixos custos. Isso aqui é óbvio. Então, e isso significa que você precisa ser produtivo para obter maior lucro, né? E aí essa questão aqui ela já aparece de uma outra forma. Num primeiro momento tanto faz investir em maquinaria ou força de trabalho, agora a questão já podemos ser igualmente produtivos empregando mais maquinaria ou mais força de trabalho? Então, duas opções para a gente se tornar produtivo, empregar mais força de trabalho ou mais maquinaria? Como eu comecei a responder antes, não.
E isso é muito interessante, né? É algo que o pessoal ignora muito, que está lá no livro 1 do Capital já, né? Discutido em termos lógicos, obviamente, né? Depois, ao longo do século XX, a gente tem uma série de exemplos práticos, né? Que elucidam isso. Mas o que o Marx mostra pra gente lá no livro 1 do Capital, né? No capítulo 13, ele mostra, né? Ele vai tratar dos ganhos substanciais na produtividade. E como que esses ganhos substanciais são possíveis, né? Por meio daquilo que ele chama de transição da produção manufatureira para a produção por meio da grande indústria, ou por meio de sistema de máquinas. Então, na primeira modalidade, né, os trabalhadores eles são a alma da produção. Eles que, eles que ficam com as atividades mais delicadas, mais importantes, né? Enquanto que no segundo caso, e aí as ferramentas, por exemplo, são apêndices, né? Um meio que eles têm para produzir. No segundo caso, as máquinas que se tornam a alma do negócio e os trabalhadores se tornam apêndices das máquinas, né? Eles vão ter uma função de supervisionar as máquinas para ver se está funcionando, se elas estão operando no ritmo certo, vendo se os produtos estão saindo em conformidade. E só isso já dá pra gente uma ideia de como que isso significa um boom na produção, né? O ritmo da maquinaria, quando a maquinaria é alma do negócio, né, o ritmo é outro. O ritmo que a maquinaria consegue produzir é outro. Que ela consegue se manter produzindo é outro, né? Mas quando o Marx está discutindo ganhos incrementais na produtividade, né? Ele está ali no capítulo 12, né? E aí ele está falando em mudanças na organização do trabalho. Então veja que agora eu já estou admitindo algo que eu não tinha admitido antes. É possível ter ganhos incrementais mudando a organização do trabalho. Então significa que é possível ter ganho em produtividade, mesmo que seja aumentando a escala, né? Aumentando a quantidade de trabalhadores na linha de montagem. Como que isso é possível? Não é uma consequência. Aumentei a quantidade de trabalhadores na linha de montagem, eu tive aumento na produtividade. Como eu falei, não. Normalmente, se aumenta a quantidade de trabalhadores, você aumenta a escala da produção, mas você não tem reflexo na produtividade. Mas você pode ter desde que você melhore a organização do trabalho. E quais são, né, os estudos clássicos sobre a organização do trabalho, né? No campo da administração é aquela discussão sobre Taylorismo, sobre Fordismo, sobre Toyotismo. Portanto, isso aqui é muito interessante, né? A gente pensar todas essas escolas, né, como mudanças, né, como estudos da organização do trabalho, e não como saltos em tecnologia, porque elas não são. Tanto que se você ler o Taylor lá, você vai ver que o exemplo que o Taylor dá, né, são exemplos de setores de baixíssima tecnologia. Então, portanto, no curto prazo, né, lembrando que eu tinha falado lá que no curto prazo, para aumentar, né, a escala da produção, a gente precisa empregar trabalhadores, mas normalmente isso não gera aumento na produtividade, né? Agora que eu estou colocando que no curto prazo, mudanças na organização do trabalho podem gerar aumento na produtividade, sem necessidade, então, de fazer investimento em tecnologia. Mas isso não altera muito o problema que eu já estava antecipando lá. Porque no longo prazo, os ganhos trabalhistas tendem a corroer os ganhos incrementais na produtividade. Porque veja, aqui a gente está falando de ganhos incrementais, não de ganhos substanciais. Então, aquele ponto de embate, né, que aparecia de forma muito mais clara no primeiro momento, né, quando a gente adiciona essas variáveis, né, de questões de mudança na organização do trabalho, ele continua aparecendo, mas há essa contratendência, há esses freios, né? Agora que aqui que a discussão começa a ficar realmente interessante, né? Porque há inclusive exceções para isso, né? Então há setores em que aumentar a produtividade não é nem uma variável relevante. Então os capitalistas eles conseguem ganhar no curto, no médio e no longo prazo, independentemente de ter que investir mais em tecnologia. Eles conseguem ganhar mais só empregando mais e mais força de trabalho, né? Quais setores são esses? Setores em que força de trabalho é facilmente substituída. Setores em que a força de trabalho é facilmente substituída significa que você tem muita margem para não aumentar salário. Você tem maior poder de barganha. Os trabalhadores estão insatisfeitos, estão demandando aumento salarial, você troca. Normalmente se tratam de setores em que
a aplicação, né, de Taylorismo e Fordismo é simples e eficaz, o que significa que são setores, né, de baixa de que demandam pouco refinamento, né? Tem pouca incorporação de tecnologia, né? Veja lá quando o Ford falava, né, que o objetivo era fazer o, o do trabalhador um macaco, né? No sentido de que deveria as atividades serem realizadas, né? Poderiam ser realizadas quase por um macaco, né? Então significa no sentido de simplificar ao máximo as tarefas, né? E aqui esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, né, é que mesmo em setores sofisticados, por exemplo, a produção de relógios, produção de aviões, né? Há vários setores sofisticados em que o desenvolvimento técnico ainda não permite. Veja, a minúcia que é para produzir essas coisas, né? A produção ela demanda tanta sofisticação que ainda não há maquinaria. Há setores em que ainda não há maquinaria, não há tecnologia que atenda a essas demandas de refinamento. E aí, nesses setores, você ainda precisa empregar força de trabalho, mas normalmente aí já é uma força de trabalho muito mais qualificada. Aí já não. A exceção aqui não é sempre, não é, pelo fator que a substituição é fácil. É porque a substituição por maquinaria é muito difícil. Ou inviável em vários momentos. Vou até dar um exemplo disso na sequência. E há também setores em que a baixa organização do trabalho, né, ela permite ali que você explore, independentemente da, de ter possibilidade de mudar a organização do trabalho, enfim. Agora um exemplo contemporâneo, né, que a gente vê até como que essa dinâmica, né, como que esses embates eles são dinâmicos, né? Vamos pensar no setor ali de aplicativos, né, na ponta, né, nos trabalhadores, né? Não, o que eu estou querendo dizer, a gente não está discutindo aqui o desenvolvimento dos softwares, dos aplicativos, né? A gente está discutindo a ponta, né? Motoristas de Uber, entregadores de iFood, né? É um setor, o pessoal da ponta, né? Eles têm, mas assim, baixíssimo respaldo da legislação trabalhista, né? Não da legislação trabalhista, também não sei o que é legislação, não. Então eles têm baixíssimo respaldo trabalhista. Eles ainda a sindicalização é muito baixa, né? Começa a ver, eu tenho acompanhado aqui ao longo do último ano, né, várias protestos, né, de motoristas de Uber, mas ainda é algo que está tá no início, né? A substituição por outros trabalhadores é quase que instantânea, né? Diariamente, novos trabalhadores estão lá fazendo cadastro no aplicativo é, para serem motoristas também, né? Então é uma substituição muito fácil. E por outro lado, a substituição, a eliminação desses postos de trabalho, que significa, né? A adoção de carros autônomos ainda não é viável. Gente, é uma tecnologia que já que está bem avançada no desenvolvimento, né? E está em fase de teste já, mas ainda não é algo viável. Então veja que isso, quando a gente analisa essas variáveis, né? Há um determinado isso delimita um estágio, né, nesse embate, né, em possibilidades, em estratégias que os capitalistas podem adotar para tentar ganhar mais e como que os motoristas, né, eles têm pouca margem, né, para enfrentar isso, né, para conseguir uma remuneração melhor. Mas esses elementos eles são variáveis. Então, pode acontecer de reversão dessas perdas trabalhistas, né, no judiciário, né, e de repente, pouco a pouco, você começa a aumentar o seu respaldo, né, e da legislação trabalhista e com isso pressionar positivamente o nível salarial, né, começa com esses movimentos a ganhar força a sindicalização e, portanto, também tem maior força para pedir aumento salarial. A substituição
no momento em que a economia está expandindo, né, que você começa a aparecer outras oportunidades de emprego, né, a quantidade de trabalhadores se inscrevendo nos aplicativos, né, pode diminuir. Por outro lado, né, esses carros autônomos que estão na fase de teste, né, eles podem se tornar uma tecnologia que está ali viável. E aí, o que os capitalistas vão fazer? Não, falar, ó, tá ficando mais caro porque os trabalhadores, os motoristas estão tendo mais respaldo da trabalhista, estão ficando mais sindicalizados. Então, ainda que o investimento seja mais pesado, imagina, sei lá, seja R$ 100.000 um carro autônomo, ainda assim pode valer a pena fazer uma frota de carros autônomos, né? E substituir, quase que eliminar, né, esses motoristas humanos, né, de aplicativo. Então veja, esse exemplo aqui ele é muito interessante porque ele mostra que ele permite a gente ver claramente tudo isso que foi discutido aqui, né? Tem um boom da economia, as pessoas estão precisando circular mais. Qual que é a estratégia que a Uber vai utilizar? Não, ampliar, vou dar aqui um pouco mais de incentivo para que as pessoas, para que outros motoristas se cadastrem na plataforma e eu vou aumentar a escala, né, de quantidade de motoristas na rua. Veja, com isso você não aumenta a produtividade, você só está aumentando a escala. Agora, no médio e no longo prazo, esse movimento poderia gerar aumento, né? A Uber precisa dar mais incentivos para que mais gente se cadastre e aos poucos vai ficando mais caro e a Uber começa a ter a redução da sua margem de lucro. E aí a solução da substituição, né, por tecnologia pelos carros autônomos pode se tornar imperativa. Então eu acho que é um exemplo muito interessante para a gente acompanhar, né? Porque é algo que está acontecendo assim diante dos nossos olhos, né? Ao longo do ano a gente começa a ver, tem várias novidades, né? Tem a questão também aí de custos, né? Que são todos por enquanto na conta dos trabalhadores, no aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis, manutenção dos carros. Enfim, é algo que é muito fácil da gente acompanhar, né? Porque ele é um setor que a gente está vendo o tempo todo, utilizando os serviços, né? E essas notícias têm circulado muito, né? De ganhos, de perdas, né? No âmbito do judiciário, né? Então é um exemplo muito legal para a gente acompanhar e ver esses embates, né? Na prática. Então, por mais que eu tenha utilizado aqui só o exemplo, né, da Uber, né, como para elucidar, né, tudo que eu vinha discutido antes, né, eu acho que eu espero que tenha ficado relativamente, né, claro, né, da onde que surge esses embates, né? É porque os capitalistas são maus e os trabalhadores são bons? Não, porque a dinâmica do capitalismo, né, ela demanda esse aumento na acumulação de capital essa aumento na acumulação de capital, ela não é gerada no longo prazo somente com aumento na escala de produção. Você precisa ter um aumento na produtividade e aí tá toda uma série de embates. Obviamente também que há vários desdobramentos políticos, né? E muitos, né? Esse exemplo aqui da Uber, né, mostra pra gente, né, para onde que a discussão pode ir. Bom, então, gente, é isso. Semana que vem eu volto com o curso, né, de introdução à crítica da economia política. E seria muito interessante também que vocês me dessem outras sugestões, né, de temas para avançar nesse mini curso aqui, né? Eu já tinha bolado antes, né, que seria interessante começar por luta de classes, né? Mas há questões metodológicas, há muito campo, né, para a gente avançar, né, para fazer essa ponte, né, entre a teoria e a prática, né? Então seria interessante também se vocês pudessem dar sugestões. Gente, é isso então. Um abraço e até a próxima.